Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, jovens do sexto ano? Bom, estamos aqui para uma nova videoaula de matemática com sexto ano. Então, vamos lá estudar? Bom, o tema da nossa aula de hoje é decomposição de números compostos em fatores primos. Então, vamos lá. A decomposição de números compostos em fatores primos. Decompor um número em fatores primos significa escrever esse número na forma de produto de dois ou mais fatores primos. Como assim, tia? Eu vou pegar um número e eu posso decompor ele. O que seria decompor esse número? Escrever esse número em forma de produto. Ou seja, eu vou estar multiplicando outros dois números, ok? Como, por exemplo, a gente tem aí 4. Eu posso decompor o número 4. Como? Fazendo 2 vezes 2. Quando eu falo de decompor, eu estou multiplicando dois números para dar aquele número que eu estou decompondo. Exemplo, 6. 6, outra forma de escrever 6 seria como 2 vezes 3, beleza? 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, beleza? Lembrando, eu estou multiplicando o quê? Os fatores primos, certo? Por isso que eu não coloquei logo 2 vezes 4, porque eu estou usando os valores primos. Se vocês observarem, eu tenho assim 2 ao quadrado, ou 2 elevado a 2. É uma forma de representar essa multiplicação, onde a base, o número grandão, é aquele que está sendo repetido. E o número pequenininho, que é o expoente, é aquele que essa é a base, é o número que vai ser repetido. E aqui é o expoente, é quantas vezes esse número vai ser repetido. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2. 2 aqui é a base, é o número que está sendo repetido. E 3 é a quantidade de vezes que ele está sendo repetido. Belezinha? Então, continuando. A fatoração é feita dividindo-se um número pela sequência de números primos divisores desse número, ok? Vamos lá. Ainda com a decomposição de números de fatores primos. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. 24. 24 dividido por 2 dá 12. Então, eu posso dizer que 2 é divisor de 24. 12 dividido por 2 é igual a 6. O 2 continua sendo, o 2 também é divisor de 12. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 2 é divisor de 6. O que vai dar 3, né? Mas 3 não dá para me dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que no caso é o 3. 3 dividido por 3, 1. Ok? Assim, nós temos a decomposição do número 24, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, 24. Que isso vai ser igual a quê? 2 elevado a 3 vezes 3. Lembrando, 2 elevado a 3 é o quê? O 2 é aquele número que está sendo repetido e 3 é quantas vezes esse número está sendo repetido, ok? Decompondo-se o número 24 em fatores primos, né? Decompor um número é representá-lo na forma de multiplicação de seus fatores, ou seja, decompor é fatorar. Fatorar consiste em representar determinado número de outra maneira utilizando a multiplicação. A fatoração ajuda a escrever um número
ou uma expressão algébrica como produto de outras expressões. Portanto, é preciso compreender cada método de fatoração, a fim de se fatorar qualquer expressão algébrica. Então, galerinha, vamos ver aí um método prático para vocês compreenderem como ocorre a fatoração. Vamos fatorar o número 24, certo? Então, primeiro o que eu faço? Eu pego o número 24, escrevo aqui. Depois que eu escrevi o número 24 em algum lugar, eu vou colocar o quê? Um traço, ok? Eu vou colocar o número 24, depois eu coloco um traço. Depois que eu coloco esse traço, eu vou pegar o menor divisor primo possível de 24. Quem seria? O 2. Lembre comigo, 24 é par. Então, o menor número primo divisível vai ser quanto? 2. E aí eu coloco, né, esse número aqui, desse outro lado, do lado direito do traço, beleza? No lado esquerdo, eu vou colocar os números que vão ser divididos. E do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo eu vou colocar os números que são divididos. E o número que eu vou dividi-lo, vou colocar do lado direito, belezinha? Então, 24 por 2 dá quanto? 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado dessa divisão e colocar abaixo do 24. Ok? 24 dividido por 2, 12. Continuo a minha fatoração. 12 dividido por 2 vai ser 6. Tia, por que a tia dividiu 12 por 2? Na fatoração, a gente sempre vai utilizar o menor divisor primo possível do número. E o menor divisor primo possível de 12 é quanto? 2, beleza? Então, vamos lá. Coloquei o 24, vou fatorar o número 24. Coloco um traço e começo a minha fatoração. Utilizo o menor número primo possível para 24, que no caso seria 2. Coloquei o 2. 24 dividido por 2, 12. Agora eu vou continuar minha fatoração. Qual o menor número primo possível para dividir 12? 2. Então, eu coloco 2 do lado direito. 12 dividido por 2, 6. Então, eu vou colocar 6 abaixo do 12. Ainda continuando a minha fatoração, eu vou continuar até quando? Até aparecer 1 do lado esquerdo, ok? Então, vamos lá. 6. 6 dividido por 2. Tia, por que dividido por 2? Porque 2 é o menor número primo divisível por 6. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. Eu vou pegar o resultado e colocar do lado esquerdo. Ok? Vamos olhando aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. Agora, eu vou pegar o menor número divisível por 3 possível. Tia, por que a tia não utilizou o 2, uma vez que o número 2 é o menor número primo? Porque 3 não é divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo depois do 2? O 3. Então, e 3 é divisível por 3? É, por isso que eu coloquei o 3. 3 dividido por 3? 1. Cheguei no lado esquerdo no 1, acabou a minha continha, já fatorei. Então, quais são os números da fatoração de 24? 2, 2, 2, 3. Ou eu posso representar como 2 ao cubo, 2 elevado a 3, vezes 3. Essa multiplicação, se você for fazer, vai dar exatamente quanto? 24. Ok?
simplificando aqui, ó. Agora, não sendo mais o número 24. Outro exemplo, o número 36, ok? 36, eu faço como? Eu escrevo 36, coloco um traço e começo a minha fatoração. Primeiro, qual é o menor número primo divisível por 36? 36 é par, então eu utilizo o número 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 ainda é par. Então, qual o menor número primo divisível por 18? 2. Então, eu pego e coloco o 2 do lado direito. 18 dividido por 2 dá 9. Agora, 9 é par? Não. Se não é par, não é divisível por 2. Eu tenho que ir para o próximo número primo que seja divisível por 9, que no caso é o 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Agora, terminei a minha fatoração, uma vez que cheguei no resultado 1. Cheguei no resultado 1, minha fatoração chega ao fim. E os números que se encontram do lado direito da minha fatoração vão ser os números decompostos de 36. Então, 36, a sua fatoração fica quanto? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Eu posso representar esse valor como 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque o 2 está, lembrando, o número grande é a base, o número pequeno é o expoente. A base é o número que está sendo repetido. Quem está sendo repetido? O 2. Quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então, o expoente é quantas vezes esse número está sendo repetido. Agora, vamos para o outro número, o número 3. O número 3, lembrando, o número grandão é a minha base, o número pequenininho é o meu expoente. Quem é que está sendo repetido? O 3. Então, eu coloco o 3 como base. Quantas vezes esse número está sendo repetido? 2 vezes. Então, coloco o 2 como expoente. Mais uma vez, só para recapitular. O número grandão é a minha base, é o número que está sendo repetido. O número pequeno é o meu expoente, é quantas vezes esse número está sendo repetido. Então, galera, vamos praticar? Vamos entender mais, tá? Faça a decomposição em fatores primos dos números abaixo, ok? Alternativa A, 308. Então, o que a questão está pedindo? Para você fazer a fatoração do número 308. Como a gente já viu no slide anterior, eu vou pegar o quê? O valor 308, escrevê-lo. Depois que eu escrevi, eu vou colocar o quê? Um traço, beleza? Depois de colocar o traço, eu vou colocar o menor número possível, que primo, né? Divisível por 308. E qual é? Lembre, é um número par. Se é um número par, eu coloco 2. Belezinha? 308 dividido por 2 é 154. Ok? Lembrando, o resultado da divisão eu sempre vou colocar do lado esquerdo. Beleza? E os primos, os números primos, eu vou estar colocando do lado direito. 154. Qual é o menor número primo divisível possível por 154? Preste atenção, 154 é um número par. Se é um número par, qual vai ser o menor número possível primo para essa divisão? 2. 154 dividido por 2 vai dar 77. 77 não é par, galera. E então eu não vou colocar o 2 aqui, não é? Porque ele não é divisível, o 77 não é divisível por 2. Então a gente vai para o próximo número primo
depois do 2 é o 3. O 3 é divisível por 77? Lembra da regra da divisão. Para me saber se um número é divisível por 3, eu vou fazer o quê? Somar os algarismos desse número. Se der um divisor de 3, isso significa que ele é divisível por 3. 77. 7 mais 7. 7 mais 7 é 14. 14 é divisível por 3? Não. Se não é divisível por 3, significa o quê? Que 77 também não é divisível por 3. Então, vamos ter que ir para o próximo número primo. Depois do 3, o próximo número primo é o número 5. E vamos lá, 77 é divisível por 5? Não, né? Para ser divisível por 5, teria que terminar em 5 ou em 0 e está terminando em 7. Então, ele não é divisível por 5. Vamos para o próximo número primo. O próximo número primo é o 7. 77 é divisível por 7? Sim. Então, eu vou colocar aqui 7. Lembrando, tia, por que a tia não continuou com 2 ou com 3? Porque 77 não é divisível nem por 2, nem por 3. E também não é divisível por 5. Então, eu vou achar o próximo número primo que esse valor seja divisível. 77 dividido por 7 dá 11. E aí, a gente vai continuar. Eu já sei que esse valor não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. 11 é divisível por 7? Também não. Então, eu tenho que procurar outro número primo. Lembrando, é o menor número primo possível, tá? Que seja divisível por 11. E o menor número primo possível divisível por 11 é o 11. Então, eu coloco 11. 11 dividido por 11 dá 1. Cheguei no 1. Cheguei no 1, a minha fatoração o quê? Chegou ao fim. Então, quais são os números da fatoração de 308? 2 ao quadrado. Por que, tia, 2 ao quadrado? 2 ao quadrado significa que o 2 está sendo multiplicado duas vezes. Beleza? Vezes 7 vezes 11. Tia, por que uma multiplicação? A gente viu lá no começo da aula que a decomposição, a fatoração de um número é o quê? É a multiplicação de seus decompositores, ok? Dos seus números primos. Se você multiplicar 2 ao quadrado, que seria 2 vezes 2, 4. Depois que você fizer 4 você vai multiplicar por 7 e depois multiplicar por 11. E você vai ter como resultado o 308, ok? Então, se você multiplicar os números primos da sua decomposição, você vai ter o quê? Exatamente o valor que você tinha inicialmente da sua fatoração. Então, eu posso fazer o inverso? Eu posso ter a minha fatoração e só com a minha fatoração eu consigo descobrir qual foi o número que iniciou ela? Exatamente. Só com a sua fatoração você descobriria que o número decomposto foi o número 308, que na verdade é a segunda questão da atividade de vocês. Espero que todos consigam. Prestem bastante atenção. Dúvidas? Pergunte a mim. Não se esqueça, faça as atividades com calma e paciência. Preste atenção em todas as divisões. Vamos lá, continuando o assunto. Como encontrar os divisores de um número natural? Bom, como já vimos, divisor de um número é aquele que, ao se efetuar a divisão, não deixa resto, ou seja, o resto é zero. Encontrar todos os divisores de um número pode ser bem mais fácil quando conhecemos a fatoração. Bom, se você não entendeu muito bem sobre fatoração, reveja o começo do vídeo.
até mesmo a explicação do exercício anterior. Ou pergunte a mim, eu explico novamente para você. Então, vamos lá. Para que eu saiba os divisores de um número, eu tenho que entender fatoração. Então, o primeiro passo para saber todos os divisores de um número é realizar a fatoração, ok? Ou decompor um número. Lembrando, decomposição é uma fatoração, beleza? Vamos decompor o número 12, ou fatorar o número 12. Eu vou pegar o número 12, vou colocar um traço. Depois, vou ver qual é o menor número primo possível para dividir o 12. Quem é? É o número 2. Lembra? 12 é par. Então, vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. Belezinha? Então, lembra, depois que eu faço a divisão, o resultado da divisão eu coloco do lado esquerdo. Agora, eu vou olhar o número 6 e vou prestar atenção. Qual é o número menor primo possível para dividir 6? É o número 2. 6 é par, então eu continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, eu vou pensar de novo qual é o número primo possível para dividir 3. 2 não dá, uma vez que 3 é ímpar. Ímpar não dá. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, eu vou para o próximo número primo possível, que é o 3. E 3 é divisível por 3. Então, eu coloco o que? 3. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei no meu resultado 1. Minha fatoração que acabou. Lembrando, desse lado eu vou colocar os números que estão sendo decompostos, não é? E desse lado os números primos, ok? Aqueles que eu estou dividindo, que está utilizando para a divisão. Então, depois que eu fiz a fatoração, eu vou fazer um segundo passo, ok? Eu vou colocar outro traço. Agora, nos números primos, coloquei um traço à direita, né? Coloque um traço vertical à direita. Coloque o número 1 no alto à direita do traço, ok? Além do número 1, você também vai colocar o X. O X você vai colocar na coluna dos números primos. Tia, calma. Tá. Você fatorou? Fatorei. Depois que você fatorou, o que você vai fazer? Você vai colocar outro traço, fazendo com que forme uma coluna de números primos, beleza? Coloquei o traço. Eu vou colocar o número 1. Depois de colocar o número 1 do lado direito desse traço, eu vou colocar um X na coluna dos números primos, ok? Vamos para o próximo passo. Calma, não criemos pânicos. Vamos com calma. Depois que eu coloquei, né, o traço e o número 1, eu vou fazer o quê? A multiplicação dos fatores primos pelos divisores já encontrados, multiplicando os dois pelo número acima. Tia, não entendi nada. Então, vamos lá. Vamos ver com calma. Vamos lá. Olha aqui desse lado. Esse lado aqui tá bem bonitinho, né? Antes de dar aqueles números todos. Então, tenham calma. Depois que eu coloquei o 1 e o x, eu vou fazer essas multiplicações. Como é que fica? 2 vezes x. 2 vezes x dá quanto? 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. O resultado da multiplicação eu coloco embaixo do 1. Beleza? 2 vezes 1, 2. Deixa aqui. E aí, eu vou para o próximo número, o 2. O 2 vai multiplicar. O 2 vai multiplicar o 1. 2 vezes 1, 2.
Como eu já tenho 2 aqui, eu não vou repetir. Depois eu vou multiplicar esse por o segundo número que está aqui. 2 dividido por 2, 4. Beleza? Cheguei no mesmo patamar para a minha multiplicação. Vou para o próximo número, o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 12. Cheguei no meu valor o quê? Que eu estava fatorando. Então, eu tenho os meus números já, eu tenho os meus divisores do número 12. Lembrando, o maior divisor de um número é ele próprio. Se eu quero saber os divisores de 12, então, quando eu chego no número 12, significa o quê? Que todos esses numerozinhos aqui são os seus divisores, ok? Logo, os números colocados à direita são os divisores de 12. Então, quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Lembrando, quando eu coloco divisores de um número, eu coloco D maiúsculo, abro parêntese, coloco o número, né, que eu quero saber os seus divisores, fecho parênteses igual, ok? Abro chaves, coloco e aí eu coloco os seus divisores e depois eu fecho. Calma, ficou um pouco confuso? Vamos ver na atividade, talvez fique mais claro para você. Então, vamos lá. Para a gente entender melhor, vamos praticar. Então, determine todos os divisores de um número abaixo. Preste atenção, eu estou pedindo todos os divisores do número abaixo. A princípio, não pense nesse xizinho aqui, tá? Ok? Apague esse xizinho da sua mente no momento. Então, vamos lá. Eu quero saber os divisores do número 12. Então, o primeiro passo é fazer o quê? A fatoração do número 12. Ou número 12 não, desculpa, número 120. Então, eu vou pegar o número 120, escrevi. Depois eu vou colocar um traço. Depois que eu coloco o traço, eu vou pegar um menor número possível, primo, divisor de 120. 120 é par, então o menor número primo possível vai ser o 2. 120 dividido por 2 é 60, ok? Se vocês prestarem atenção, 60 também é par. Se ele é par, eu também posso dividir ele por 2. Lembrando, eu vou começar sempre com os menores números primos possíveis. Então, vou colocar 2. 60 dividido por 2 é 30, ok? 30 continua sendo par, então ainda continuo colocando o 2. 30 dividido por 2 é 15. Agora eu não posso mais utilizar o número primo 2. Por que, tia? 15 não é par. Então eu tenho que achar o próximo número primo menor possível que seja dividido por 15. Depois do 2, o menor número primo é o 3. Vamos ver se o 15 é divisível por 3. Para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. 15, 1 mais 5. 1 mais 5 é 6 e 6 é divisível por 3. Então, vamos lá. Eu vou colocar que valor? 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, pense comigo. Não dá para dividir 5 por 3. Então, eu tenho que procurar o próximo número primo menor possível que seja divisível por 5. E é o número 5. 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei aonde? Cheguei no meu valor 1. A minha fatoração o quê? Acabou. Depois que eu faço a minha fatoração, eu vou pegar, colocar um
traço, não é? No meu lado direito dos números primos. Depois que eu coloco um traço, eu coloco um número X. Eu coloco o X, beleza? Coloquei o X lá em cima do dos meus números primos. Depois que eu faço isso, no meu lado direito, aqui, ó, no meu lado direito, eu vou colocar bem aqui que valor? O número 1. Lembra lá da regra, né? Coloco o número 1. Depois que eu coloquei o número 1, agora eu vou fazer o quê? As multiplicações. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu coloco o número 2 aqui. Ó, o 2 tá no mesmo patamar que o 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que também é 2. 2 vezes 1 dá 2. Como eu já coloquei 2 aqui, eu não vou colocar 2 novamente. Tia, se eu quiser colocar, você pode colocar. Mas na hora de fazer a expressão dos números divisores, você não vai poder repetir. Vai ter que colocar só um número 2, tá? 2 vezes 1, 2. Não vou colocar porque aqui já tem. 2 vezes 2, 4. Ok? Eu vou multiplicando os valores, ó, os valores até chegar ao mesmo patamar. Cheguei ao meu patamar, eu vou para o próximo número primo. 2. 2 vezes 1, 2. Como já tem um 2, não vou repetir. 2 vezes 2, 4. Também não vou colocar, porque aqui eu já tenho 4. Tá, já cheguei no meu mesmo patamar? Não cheguei ainda ao meu mesmo patamar. Então, eu tenho que fazer mais uma multiplicação. 2 vezes 4, 8. Cheguei no meu patamar? Então, paro a minha multiplicação. Outra forma de pensar é, tenho mais alguém para multiplicar? Não, né? Não tem nenhum valor aqui. Como não tem mais nenhum valor aqui, então não tem mais com quem multiplicar. Eu vou para o próximo número primo, que no caso aqui é o 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu coloco o número 3. Coloco uma vírgulazinha e vou fazendo o resto das multiplicações. 3 vezes 2, 6. Vamos para a próxima. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. E aí, se vocês prestarem atenção, eu tenho mais alguém para multiplicar o 3? Não. Cheguei no meu patamar? Cheguei. Então, eu vou para o próximo número ímpar. Ou, próximo número primo. Quem é o próximo número primo? O 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Cheguei no meu patamar, ainda tem um número para multiplicar? Tenho. Eu ainda posso multiplicar o 5 por tudo isso aqui. Eita, eita, eita. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24, 120. Opa, 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 para tudo. Cheguei no 120. 120 é exatamente o número que eu quero saber, os divisores. Se você prestar atenção, o 5 não tem com quem mais multiplicar. Cheguei ao mesmo patamar. E não tem um número após o 5. Não tem um número primo após o 5. E também o meu último valor que eu achei da multiplicação do 5 com os valores anteriores foi quanto? 120.
que é exatamente o número que eu quero saber seus divisores. Lembrando, o maior divisor de um número é ele mesmo. Então, os divisores de 120 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120, beleza? Esses são os divisores de 120. Se vocês observarem bem, aqui, ó, não está tão organizadozinho. Mas na hora que você vai colocar os divisores de 120, aqui você tem que colocar todo organizadozinho, do menor número para o maior número. É só uma questão de organização. Quando você está organizando, por favor, preste atenção para não esquecer nenhum dos números, nenhum dos valores, beleza? Bom, é dessa forma que você descobre os divisores de um número. Então, vamos ver um pouquinho mais de teoria para depois vocês irem praticar. Ver se vocês realmente compreenderam o conteúdo. Bom, gente, vamos ficar por aqui, tá? Obrigada. Qualquer dúvida, me mande. Vamos fazer as atividades, vamos praticar, porque a gente só vai conseguir compreender praticando, exercitando. Então, qualquer dúvida é só me mandar. E aí, agora a gente vai fazer as atividades. Beijinho, beijinho da tia e até a próxima aula. Tchau!